Que a graça e a paz estejam com todos. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, vocês não fazem ideia da alegria, da satisfação de nós estarmos aqui. Eu, a minha esposa Daniela, fique de pé, por favor. A nossa alegria em estarmos por mais uma vez aqui em Corumbá. Glórias a Deus. Hoje nós deveríamos estar na cerimônia de formatura lá no seminário, no nosso seminário lá em Campo Grande. Mas seria até um ato covarde da minha parte não estar hoje aqui nesta conferência. Por quê? Eu peço à diaconisa Nerli, ao diácono Marcos, à diaconisa Elga, à diaconisa Marita, que se coloquem de pé, por favor. São 4 diáconos. Hoje, eu estou como secretário executivo, ou ministro de relacionamento da Acibames. São 85 igrejas, 17 missões. Equivale a aproximadamente entre 25 a 30 mil batistas, que está sobre a nossa responsabilidade. É alegria. E isso foi possível na minha vida por causa deles. Homens e mulheres que Deus colocou para cuidar de mim, da minha família e da nossa igreja. E assim como eles, vocês diáconos e diaconisas, sejam bênção na vida dos seus pastores, porque eles foram na minha. E hoje, por onde eu ando, por onde eu prego, por onde eu tenho oportunidades, eu faço questão de falar deles. Honrar aqueles que confiaram, que abriram mão de tantas coisas, que até inimizades fizeram, para cuidar do seu pastor, para cuidar da família do pastor, para dar o seu melhor para a igreja. Deus abençoe. Glórias a Deus. Amados, hoje é uma noite muito especial. A conferência diáconos. A importância de servir a Deus com excelência, de buscar a Deus, de servir a Deus, de nos entregarmos a Deus com excelência. Antes de nós iniciarmos a nossa ministração em si, eu não posso deixar de agradecer ao pastor Cícero Moreira, homem de Deus, que eu respeito, que eu admiro e que eu me espelho também, apesar dele não ser tão bonito quanto eu. Ele, em todo canto que ele chega falando que Deus não foi tão gentil com o Senhor como foi para comigo. Mas o pastor Cícero, e aqui vocês sabem a bênção que ele é. Hoje, lá em Campo Grande, todas as oportunidades que eu tenho de participar dos encontros da ordem, pastor Heber, eu faço questão de falar de que a ACIBAP, como associação, a Ordem dos Pastores Batista, secção Pantanal, tanto a associação como ordem, são formadas por homens de Deus, que é exemplo para esse estado. E eu falo isso com precisão porque hoje eu estou lá.
Hoje eu convivo. Hoje nós estamos ali para resolver inúmeras situações. Glorifico a Deus pela associação, pela ordem, pela Cibames, pela ordem dos pastores de lá. Mas aqui tem um diferencial, para a glória de Deus. Aleluias. Irmãos, nós temos uma palavra do diácono Jorge Souza, presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, o qual tem uma palavra. Ele gostaria de estar aqui presente, mas nós teremos outras oportunidades. Mas ele fez questão de gravar um vídeo e saudar aos nossos diáconos, às nossas diaconisas, aqueles que fazem a CIBAP. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu sou o diácono Jorge Souza, presidente da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil. Eu quero então mandar um abraço para todas as igrejas da Associação das Igrejas Batistas do Pantanal, como também a primeira igreja batista na parte alta. Desejar também um abraço, dar um abraço bem apertado ao nosso querido preleitor, o nosso conselheiro espiritual, pastor Wellington. Também cumprimentar aí todos os diáconos, diaconisas e candidatos ao ministério diaconal que estão aí participando dessa conferência chamada então Diáconos, chamados para servir com excelência, servir com tudo que temos, com tudo que somos. Isso me arremete a pensar então, Atos no capítulo 6, na escolha dos 7 primeiros varões. No versículo 3 diz então: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste importante negócio. Também eu lembro de uma diaconisa chamada Febe, onde o apóstolo Paulo recomenda ela então aos romanos, dizendo que ela era uma pessoa que servia, que cuidava do povo, inclusive dele também. Servir ao Senhor é prazeroso, é algo maravilhoso, é algo tremendo, é algo inesquecível, algo marcante nas nossas vidas. Então, queridos irmãos, diáconos e diaconisas que estão neste momento, nessa conferência, aproveitem todos os instantes, aproveitem tudo que for falado, explorem ao máximo as informações que forem entregues a vocês. Conversem, discutam, pensem juntos sobre o ministério diaconal. Eu ainda não conheço outro ministério melhor que o ministério diaconal. Nós somos a Igreja Batista, 2 oficiais, pastores e diáconos, e nós estamos enquadrados como oficiais da Igreja Batista. Nós temos um compromisso muito grande com a denominação batista, com a igreja local, com a associação de igrejas, com a convenção batista. Nós temos muita responsabilidade. Maior responsabilidade, então, em cumprir o ministério. Glórias a Deus. O diácono Jorge, ele estava no aeroporto, ele estava em uma reunião do Conselho Geral da CBB, no Rio de Janeiro, e ele estava retornando do Rio para o Recife, ele estava, por sinal, no aeroporto. A gravação não ficou com tanta qualidade, mas o que vale é a intenção.
Irmãos, chamados para servir com excelência. Esse chamado para servir com excelência não está simplesmente, não é uma obrigação só do diácono. O chamado para servir com excelência é a obrigação de todo crente, de todo pastor, de todo diácono, de todos aqueles que servem a Deus. Excelência. Excelência é quando você faz algo com primazia, é algo prioritário, é algo diferenciado. E quando nós aceitamos a Jesus, conhecemos Jesus, estamos a servir a Jesus, nós entendemos que fazer a obra de Deus, servir a Deus, sermos chamados por Deus para fazermos a obra dele com excelência, é viver de acordo com a sua palavra. É estarmos entendendo que além de vivermos de acordo com a sua palavra, é nós estarmos anunciando a palavra do Senhor. A nossa missão como servos de Deus é vivermos esta palavra, é de estarmos nos enchendo do Espírito Santo e estarmos passando para os outros o que é ter, o que é viver com esse Espírito Santo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, nos diz assim: e tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Até por uma questão de tempo, o nosso tempo é curto, eu não vou estar aqui, não estarei aqui lembrando a vocês qual é o papel de um diácono, quais as funções de um diácono. Mas nesta noite, hoje, de uma forma específica, eu preciso trabalhar com vocês, entender com vocês que todo diácono, que toda diaconisa, para exercer bem o seu ministério, precisa viver, precisa conhecer, precisa estar vivendo um avivamento espiritual. Você não tem condição de ser cheio do Espírito Santo. Você não tem condição de cumprir com o chamado que Deus fez para com você, para que você seja chamado para servir com excelência, se você não experimentar de um avivamento espiritual. Colossenses 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele de uma forma muito clara, ele diz que o Senhor nos libertou. O Senhor nos libertou. Nós éramos escravos do pecado, nós estávamos condenados. E o Senhor nos resgatou. O Senhor nos transformou. O Senhor nos deu o privilégio de sermos chamados de filhos de Deus, de sermos propriedade dele, exclusivamente dele. E algo também, irmãos, importante é que exatamente por sermos dele é que devemos fazer todas as coisas com excelência para ele. Seja na igreja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho secular, todas as coisas precisam ser feitas com excelência. Por quê? Porque o nosso Deus, ele nos comprou, ele nos salvou, ele nos resgatou, porque nós somos homens e mulheres diferentes. Nós estamos em um mundo, e desse mundo nós não somos. Nós nos alimentamos, nós conversamos, nós rimos, nós choramos, mas nós não somos desse mundo. E por não sermos desse mundo, por sabermos que Deus nos comprou e nos resgatou, nós precisamos sempre estar dando o nosso melhor para Deus. Apesar de que nós não temos condição de nós, por méritos próprios,
estarmos servindo a Deus com excelência. Quem somos nós? Mas é o Espírito Santo que está em nós que nos dá essa condição. Nesta noite eu não quero falar das pessoas que imaginam que podem viver com excelência. Porque quando a pessoa pensa que ela pode viver com excelência, ela entende que excelência é o seguinte: pessoa que pertence ao mais alto nível dentro de uma hierarquia social. Essa pessoa também imagina que ocupa posições ou funções de nível nobre. Essa pessoa estará imaginando que ela está, na verdade, ocupando algo que é de Deus. Mas nós aqui estaremos falando do vocábulo excelência, mas a excelência estando na dependência de nosso Deus. E essa excelência que nós estamos falando, que estamos sendo chamados para servir a Deus, essa excelência expressa aquilo que está em primeiro lugar, o que tem primazia, o que tudo supera, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluia. Irmãos, eu estava em um encontro de pastores lá em Campo Grande, e o pastor Gilson Breder ministrou uma palavra, que ele disse que tinha visto um outro pastor ministrar esta palavra, e que se outro pastor ouviu um outro ministrar essa palavra, e que ele disse: olha, irei tentar não repetir o que o outro falou, mas irei tentar passar para vocês o que eu entendi. E hoje eu quero tentar explicar para vocês o que eu entendi, aquilo que o pastor Gilson falou, que um outro pastor falou, e que um quarto pastor ali também esteve a ministrar, que é avivamento pessoal. Eu e você, nós não podemos fazer a obra de Deus se não experimentarmos o avivamento espiritual. Nós batistas temos cometido um grande pecado. Quando nós falamos de avivamento, nós ligamos ao movimento pentecostal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós damos aos irmãos pentecostais algo que não é deles só. É de todos aqueles que servem a Deus. É de todos aqueles que conhecem o Espírito Santo de Deus. E se vocês quiserem ser diáconos e diaconisas, buscando ao Senhor, para que a Ele possa servir com excelência, vocês precisam conhecer do avivamento pessoal, que é algo intransferível, é do Espírito Santo de Deus para você, não é para quem está do seu lado. Agora, só conhece isso quem experimenta mudar de vida, quem entende que você está aqui neste mundo ainda é por um acaso, mas que o nosso olhar, que o nosso coração, que as nossas vidas precisam estar focados no Senhor Jesus. E nesse primeiro momento de se falar de avivamento pessoal, nós precisamos falar do avivamento como igreja. E quando nós falamos de avivamento na igreja, todos nós entendemos que nós servimos ao Senhor da igreja, que nós entendemos que a igreja é muito importante para as nossas vidas, que o Senhor desta igreja, Ele é fundamental, Ele é essencial para as nossas vidas. E nós também entendemos que Jesus, Ele edificou a sua igreja, e Ele disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. As portas do inferno não podem prevalecer quanto a CIBAP, as igrejas que a CIBAP representa. As portas do inferno, elas sim é que são abaladas, e não a igreja de Cristo. Os diáconos que formam esta igreja, eles jamais poderão ser abalados. O Senhor Jesus nos deu essa palavra, e não é uma posição de ataque, não, é uma questão que a igreja tem como uma defesa. Nós temos quem nos defenda. O diabo não pode nos atacar porque ele já é um derrotado.
Nós não podemos nos abalar, nós não podemos temer o inferno, porque as portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Cristo. Vocês diáconos têm um papel importantíssimo, e vocês em momento algum poderão esquecer da importância que vocês têm na obra, na vida do pastor, na casa do Senhor. Tem uma leitura aqui, uma frase que eu gostei muito, de Craig Groeschel, acredito que seja assim a tradução. Ele diz: eu amo a igreja. Quando olho a minha história, sempre vejo a igreja. Nela nasci, cresci, vi os benefícios dela na vida da família. Nela me casei e nela descobri o chamado de Deus, e a Ele sirvo no cumprimento da sua missão. Eu amo a igreja de Jesus. E esta igreja de Jesus, irmãos, ela tem 2 oficiais. Nós batistas assim cremos e vivemos, o pastor e o diácono. Esses 2 pilares o Senhor constituiu para cuidar desta igreja que o diabo não pode abalar. Desta igreja que ela está sempre em prontidão, porque ela sabe que o Senhor é quem a defende. Ela sabe que o Senhor é quem cuida dela, e nós, pastores e diáconos, somos aqueles que Deus confiou para cuidar daquilo que está na igreja, que é o rebanho de Cristo. Quando nós lemos esta palavra, nós entendemos que o que há pouco eu li tem muito a ver com todos nós, com as nossas histórias. Talvez aqui tenha vários irmãos que tenham nascido já em uma igreja. Então você sabe o que é nascer em uma igreja, crescer em uma igreja, viver o dia a dia de uma igreja, você casar em uma igreja, você apresentar os seus filhos em uma igreja, e você aprende não a ser religioso, mas a amar a igreja que o Senhor Jesus deu a você. E esta igreja precisa ser cuidada. E quando nós falamos de cuidar da igreja, nós começamos a entender que esta igreja ela precisa estar sempre viva. E para essa igreja estar viva, ela precisa conhecer do Espírito Santo. Até porque esta pessoa que nasceu na igreja, que cresceu na igreja, que a sua vida toda ela foi constituída em uma igreja, ela pode não conhecer desse avivamento do Espírito Santo. Isso não quer dizer que esta pessoa não esteja salva. Isso não quer dizer que esta pessoa irá para o mesmo céu que eu e você irá. Aqui está dizendo que esta pessoa não experimentou do avivamento espiritual, que só pode viver quem está em Cristo e quem depende de Cristo, e quem permite que esse Espírito Santo possa de fato mover as suas vidas. Nós como crentes, nós sonhamos com uma igreja vivendo o avivamento como estilo de vida. Todos nós sonhamos isso. Mas o que nós temos feito para que isso possa acontecer? Reviver, redescobrir valores da palavra de Deus. Reviver e redescobrir. Nós, para termos esta igreja que sonha com a igreja que tem o avivamento como estilo de vida, os valores da palavra de Deus, eles precisam estar acima de tudo, porque quando isso não acontece, é porque está havendo um descuido da nossa parte. Nós como pastores, vocês como diáconos, a igreja como uma instituição que foi criada por Cristo, criada por Deus, que o diabo não pode tocar nela, mas alguns valores, quando nós nos descuidamos, valores que estão instituídos na palavra, esses valores começam a cair no esquecimento. E quando isso acontece, é porque os efeitos do dia a dia estão fazendo com que nós esqueçamos dos valores da palavra de Deus. Diáconos e diaconisas aqui da ACIBAP, irmãos de algumas partes do Brasil que estão participando desta conferência.
reviver e redescobrir. Nós precisamos reviver e redescobrir os valores da palavra de Deus. E sairmos do esquecimento, por quê? Os efeitos, as tribulações, as provas do dia a dia têm feito com que nós esqueçamos do que é essencial, do que é fundamental, daquilo que é necessário para nós sermos de fato chamados para servir ao nosso Deus com excelência. A igreja de Éfeso, ela viveu uma experiência muito interessante, e o Senhor fala algo muito interessante daquela igreja. Em Apocalipse, do capítulo 2, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, nós não vamos estar lendo essas passagens devido o tempo, mas nós vamos encontrar aqui o seguinte: nós encontramos uma igreja que está sendo elogiada, uma igreja que trabalha de forma ardente, uma igreja que vive a essência do Espírito Santo, uma igreja perseverante com homens e mulheres pastores, diáconos, obreiros, homens e mulheres perseverantes. Nós encontramos uma igreja que não tolera homens maus, uma igreja que não tolera homens que buscam mascarar, buscam trazer para a palavra os conceitos humanos, para que os valores da palavra não venham a se perder. Uma igreja que desmascara impostores, um povo que suporta sofrimentos. Eu como pastor, os pastores que aqui estão, vocês como diáconos, precisamos levar o nosso povo a vivermos os fundamentos desta igreja. Porque Deus não irá cobrar do irmão A, do irmão B ou do irmão C. Deus irá cobrar do pastor Cícero, do pastor Heber, do pastor Rodrigo, do pastor Gerson, do pastor Marcos, do pastor Wellington e daqueles que estão a nos ouvir, a nos ver. Irá cobrar de cada diácono que aqui está, dos missionários, pastoras. Será de nós que o Senhor irá cobrar. E esse mesmo Espírito Santo que exortou João a escrever isso aqui, ele mesmo traz uma advertência para nós como igreja, para nós como pastores, para vocês como diáconos, para vocês crentes, membros de igreja que estão aqui e que estão a nos assistir. Volte ao primeiro amor. Arrependa-se e volte às primeiras obras. Nós estamos com uma igreja que está ficando torta, uma igreja que está perdendo os valores da palavra, uma igreja que está implantando nela. Não estou aqui questionando como o pastor Heber tem pastoreado o rebanho dele. Ele é um homem de Deus, ele sabe para onde está conduzindo o seu rebanho e os demais pastores aqui. Mas vocês diáconos têm que estar ao lado do pastor Heber, porque em alguns momentos eu, pastor Wellington, erro. Em alguns momentos eu, pastor Wellington, tenho falhas, cometo erros. Mas Deus confiou a você para estar ao lado do pastor Heber, fazendo com que esta palavra seja vivida e que a CIB nunca deixe de viver o primeiro amor. Nós batistas deixemos de viver o primeiro amor. Isso fez com que aquela igreja que há pouco foi elogiada, agora começasse a ser vista pelo Senhor de uma forma onde trouxe tristeza a Deus. Precisamos de um poderoso avivamento para nós pastores, para os diáconos e diaconisas, para cada membro das igrejas batistas da ACIBAP, para os membros das igrejas batistas da ACIBAMS, para os batistas no Brasil, para os batistas do mundo, para a igreja de Cristo que forma o reino dele aqui na terra. Quando eu falo avivamento, eu não estou dizendo que é para você
está falando em línguas estranhas. Amém, quem fale. Amém. Eu não estou falando do avivamento que alguns imaginam que é por línguas, que é por cura. Não, eu estou falando de algo muito maior, de algo muito mais profundo. Porque falar em línguas é de vez em quando, a cura é de vez em quando o Senhor entende que é necessário. Mas o avivamento pessoal no Espírito Santo é diário, é 24 horas por dia. E nós que servimos a Deus precisamos viver esse avivamento. Nós, pastores, as pessoas, as igrejas, a nossa denominação, a nação brasileira, os irmãos evangélicos de todas as denominações, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos experimentar deste avivamento. Que este avivamento não virá para a igreja, este avivamento vem primeiro para você. E é disso que nós queremos falar. Se você quer exercer o seu ministério diaconal com excelência, você precisa experimentar deste avivamento pessoal. Repito, é intransferível, é de Deus para você e acabou. Acabou, é seu. O Senhor Deus deu o Espírito Santo para fazer esta obra, para que você tenha esta intimidade com Ele. Agora, para isso acontecer, é necessário que se pague um preço. No ano de 1727, na Saxônia, um território ali na Alemanha, no passado, 3 séculos atrás, existia os moravianos. Era uma comunidade cristã. Foram cristãos que foram perseguidos em várias partes da Europa e foram para aquele lugar. Ou seja, no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13, fará com que vocês entendam o que eu quero dizer, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Este fogo está aqui na PIB. Este fogo tem que estar em todas as nossas igrejas. Este fogo precisa estar nas nossas vidas. O que aconteceu? Naquele lugar existia a crença de tudo que era lugar. Imagine se fosse hoje batistas com presbiterianos, com luteranos, com assembleianos, com metodistas, com outras igrejas mais. Seria um pedacinho do céu, né? De jeito nenhum, era uma confusão danada. 2 batistas já dá problema. A confusão é grande. Imagine essa turma toda reunida. Irmãos, e aquele povo que estava sendo perseguido, que encontraram um pedaço de terra para viverem, adorando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, aquele povo criou a maior confusão. Muitos, eu sou pastor, e eu sei o que é viver uma igreja onde tem um povo que não busca andar segundo o Espírito Santo, só dá confusão. Isso acontece aqui na PIB, na CIB, na TIB, na Cristo, na igreja da PIB do Cristo. Tudo que é canto. Mas sabe por que acontece isso? Porque nós não experimentamos o que esse povo experimentou. Irmãos, a situação estava tão grave que houve uma interferência do Espírito Santo de Deus. E quando houve a interferência do Espírito Santo de Deus em uma vigília, aquele povo criou um movimento que durou 100 anos, que foi a torre de oração.
Homens e mulheres que se dispuseram a passar 24 horas por dia em oração. Pastor Cícero, quem são aqueles que fazem a torre de oração aqui na PIB? Quem são, pastor Heber, lá na CIB? Aquele povo, quando entendeu que precisava sim estar na dependência do Espírito Santo, aquele povo começou a orar, aquele povo começou a conhecer de Deus. Veio primeiro o avivamento para um, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e ali mexeu com toda aquela comunidade, e o Espírito de Deus passou a prevalecer. Aquele povo passou 100 anos orando, e nós aqui no Brasil, o Evangelho no mundo é fruto daqueles homens e mulheres que passaram a passar 24 horas por dia orando. E agora não era mais só naquele lugar, nos barcos, mares afora, em outros países, nas fazendas, nos palácios, nas casas, os pais, os filhos, os avós, os sobrinhos, os netos, todos fazendo um movimento de oração. Deus quer diáconos, Deus quer pastores, Deus exige uma igreja que é viva, alicerçada na oração. A confusão acaba, o diabo é envergonhado e o nome do Senhor Jesus é exaltado. Eu pergunto, diáconos e diaconisas do Pantanal do Brasil, nós queremos sermos homens e mulheres avivados, ou queremos sermos homens e mulheres onde o diabo, na maior parte do tempo, faz de nós o que praticamente ele quer? Amados, aquele povo, os moravianos, viveram um momento muito especial. Outra coisa, eram homens e mulheres que estavam na faixa dos 30 anos de idade. Deus fez através daqueles rapazes e moças algo que mudou a história daquele povo e da nação mundial. Só daquele movimento, mais de 300 missionários foram enviados para todas as partes do mundo. Queremos que as nossas igrejas avancem? Aprenda a orar. E outra coisa, abra mão do seu egoísmo, abra mão do seu orgulho, abra mão dessa coisa pobre que é por nome de eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu sou o tal. Você não é nada, absolutamente nada. Você será alguma coisa se você colocar a sua vida por completo nas mãos do Senhor. Despertamento espiritual, irmãos. Volta ao primeiro amor. Quando adolescente, eu pegava com os meninos, os demais adolescentes da nossa igreja, as bocas de alto-falante, cornetas. Isso os meninos de hoje não sabem nem o que é isso. Eu cansei de andar quase 10 quilômetros com aquilo nas costas, as grandes, e íamos evangelizar. E quando foram várias as vezes que no momento de oração nós dizíamos em nome de Jesus, que a nossa voz onde estiver a chegar, que o Espírito Santo de Deus transforme vidas, que o Espírito Santo de Deus toque em corações. E eu presenciei pessoas chegarem endemoniadas dizendo: quem mexeu com os infernos? Eu estava lá sossegado, eu estava em paz, e disseram que Jesus iria libertar esta pessoa, e eu não aceito. E eu dizia simplesmente: saia desta vida em nome de Jesus. Nunca fui batizado como os irmãos pentecostais falam, com línguas estranhas. Amém para aqueles que são batizados. Nunca andei buscando ministrar cura, mas o nome do Senhor Jesus, ele tem poder. O nome do Senhor Jesus jamais pode passar por vergonha. E quando você ministra o nome de Jesus, o diabo sai,
o demônio sai, o Espírito de Deus opera e a cura, se for necessário, acontece. Não estou aqui dizendo que pastor Wellington, que a PIB da Alta, que as demais igrejas batistas aqui precise experimentar um avivamento pentecostal. Não. Eu estou dizendo que nós precisamos experimentar um avivamento pessoal que vem do Espírito Santo de Deus. E eu e você temos autoridade. Eu e você, nós temos o Espírito Santo, que nos dá autoridade para orar, que nos dá autoridade para ministrar uma palavra de cura, que nos dá autoridade para ministrar salvação para a vida das pessoas, nos dá autoridade para expulsar demônios, e assim acontece. Precisamos experimentar, voltarmos ao primeiro amor. Quem era você quando aceitou Jesus? O prazer que você tinha em fazer a obra do Senhor, o prazer que você tinha em pregar, o prazer que você tinha em dizimar, o prazer que você tinha em ofertar, o prazer que você tinha em fazer a obra do Senhor. O Senhor Jesus está esperando que você volte ao primeiro amor, para que você experimente de novo um avivamento pessoal. A igreja onde você está atuando como diácono e diaconisa, ela está esperando que você tenha uma mudança de comportamento. Ela está esperando que você assuma o que de fato você é. Ela está esperando que você, meu irmão, minha irmã em Cristo, faça uso da autoridade que o Senhor Jesus te deu. E a autoridade que Jesus deu, Raul, foi o nome dele, que é sobre todos os nomes, e que lhe dá autoridade para em nome dele falar. E aquilo que você fala, dentro, é claro, daquilo que está respaldado na palavra, vir a acontecer. Apesar, irmãos, de nós sermos pastores, uma pergunta que não quer calar. Apesar de você ser diácono, uma pergunta que não quer calar. Mas o que é o avivamento? O que é esse avivamento? E como podemos experimentá-lo? A definição desse avivamento, dessa palavra avivamento, que você e eu precisamos experimentar, é muito simples. É muito simples. Avivar é trazer de volta a vida que se foi. Fale para a pessoa do seu lado aí. Avivar é trazer de volta a vida que se foi. Irmãos, o Senhor está nos dizendo esta noite: é preciso que haja ressurreição espiritual. É preciso que nós, oficiais das igrejas batistas, pastores e diáconos, que nós possamos entender que é preciso que volte aquilo que se foi. Aqueles dias áureos, aqueles momentos maravilhosos que você viveu e não tem vivido mais. É hora de ressuscitar espiritualmente. Mas como isso é possível? Como isso é possível? Pastor, o senhor veio aqui para falar do que um diácono deve fazer para ter a confirmação, para ter uma ideia do que é ser chamado para servir com excelência. Você não pode, irmão, servir com excelência se você não experimentar o avivamento pessoal. Mas como é possível que isso aconteça se nós já ressuscitamos com Cristo? Como isso é possível de acontecer se em nossas vidas aconteceu a conversão? Em Colossenses 3, nós vamos encontrar: se portanto já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o versículo 1 diz: buscais as coisas de cima. O que você tem buscado? O que você tem buscado? São as coisas de cima? Se fosse as coisas de cima, você não seria o que você está sendo hoje. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, nós somos tudo, menos seres espirituais. Se tocar em mim, cai no facão.
Eu ajudo a pessoa a ir para o céu mais rápido, mas eu estou indo para o inferno. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa carne precisa, a nossa natureza humana, a nossa natureza terrena precisa morrer para que o teu espírito possa de fato viver esse avivamento espiritual. Revesti-vos, pois, o versículo 12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Revesti-vos. Meu irmão, você tem se revestido de quê, pelo amor de Deus? Nós, pastores, estamos nos revestindo de quê? Diáconos, vocês têm se revestido de quê? Porque nós precisamos estar revestidos e mostrando Jesus através da misericórdia, de bondade. Precisamos estar mostrando Jesus através da humildade. Precisamos estar mostrando Jesus através da mansidão. Irmãos, nós não fomos chamados para sermos gladiadores. Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para gerarmos confusão. Aqueles irmãos lá da Saxônia, eles viviam se degladiando. Mas o dia que eles permitiram que Jesus, de fato, entrasse em seus corações através do Espírito Santo, em vez de eles estarem brigando, eles estavam orando. Em vez de eles estarem criando problemas, eles estavam anunciando Jesus. Em vez de eles estarem fazendo o que não agradava ao Senhor, eles estavam ganhando vidas para Cristo. Amados, revesti-vos, pois, daquilo que vem dos céus. Jonathan Edwards, ele diz algo muito interessante. Avivamento é algo que acontece, não é algo que se promove. Essa conferência, ela está acontecendo não é para promover avivamento. Avivamento não se promove, avivamento acontece. E em nome de Jesus, o nosso desejo é que hoje à noite, esse avivamento que nós estamos falando aqui, que nós não estamos preocupados em promover, que ele possa acontecer na tua vida. Porque é algo que o Senhor reservou para você, é intransferível, é seu. O homem não é o agente, ele é o objeto dessa obra do Espírito Santo. Aleluia! Como é fácil, irmãos, como é fácil, irmãos, experimentarmos desse avivamento do Espírito Santo, para como obreiros nós fazermos a obra do Senhor com excelência. J.I. Packer diz assim: avivamento é inteiramente obra da graça, pois sobrevém a igrejas e cristãos que merecem apenas julgamento, e Deus o faz acontecer de maneira a mostrar que sua graça foi decisiva na vida dele. Não sou eu, pastor, não é você, diácono, não é igreja, que faz com que esse experimento maravilhoso aconteça em nossas vidas. Não é por merecimento nosso, é unicamente pela graça do Senhor em nossas vidas. E por que nós não corremos para buscar, conhecer esse avivamento que o Senhor já te deu? Essa dádiva dada por Deus a você, para que nós possamos exercer os nossos chamados e servir ao Senhor com excelência. O nosso amado evangelista Billy Graham diz: avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir o Calvário em grande choro. Você tem feito isso? Você tem feito isso? Se não tem, hoje é noite, irmãos diáconos do Brasil, irmãos diáconos da CIBAP, pastores da CIBAP e pastores do Brasil. E alguém que viveu conosco, um homem
que marcou a história do mundo. Um homem de Deus, um referencial para todo e qualquer pastor batista, um referencial para todo e qualquer diácono, para todo e qualquer cristão batista do Brasil e do mundo, que passou pela CIB. Ele disse: o avivamento tem suas raízes no arrependimento. Sem arrependimento não há avivamento. A quem você tem servido? A quem você tem servido? De que você tem se revestido? O que você tem feito, meu irmão, minha irmã, diácono e diaconisa? O que você tem feito? Avivamento na igreja só acontece quando homens e mulheres daquela igreja experimentaram o arrependimento. Mas eu não estou aqui buscando falar a vocês de um avivamento para a igreja. Eu estou aqui falando com vocês de um avivamento que é pessoal, um avivamento que é de Deus para com você. E nesta noite, em nome de Jesus, vamos abrir os nossos corações para que nós possamos nos arrepender e conhecer desse avivamento. Avivamento, irmãos, é um ato soberano de Deus, dele para com seus filhos, dele para com cada um de nós. Só acontece também na vida daqueles que buscam clamar a ele. Aleluia. Todos nós, irmãos, precisamos de um despertamento espiritual. Todos nós precisamos de um avivamento espiritual. A morte espiritual está à nossa espreita, está ali do nosso lado. Nós até imaginamos, mas nós não queremos de fato enxergar. Está do nosso lado. E isso, meus irmãos, para nós pastores, para vocês diáconos e diaconisas, é desesperador. A morte espiritual está do nosso lado. Nós estamos tendo consciência disso e não estamos tomando o cuidado devido. Isso de fato é assustador. Está tudo errado. Está tudo errado. Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos deu, irmãos, o privilégio de sermos pastores. A vocês, para que sejam diaconisas, para que sejam diáconos, os oficiais de uma igreja, aqueles que os outros olham para nós e devem se espelhar. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nossos pecados são tão abusivos, irmãos. Nós estamos vivendo de uma forma pecaminosa e de forma tão abusiva que ao invés, amados, de nós exalarmos o bom perfume de Cristo, meu Deus, às vezes, irmãos, nós estamos mais fedidos do que ratos em esgotos. Nós estamos mais fedidos do que fossa. Nós estamos, irmãos, sendo verdadeiros esgotos a céu aberto, e o Senhor não nos chamou para isso. Em vez de exalarmos o cheiro de Cristo, nós estamos sendo pior do que fossas, esgotos a céu aberto. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, não foi. O Senhor nos chamou para servir a Deus com excelência. Meu Deus, precisamos, irmãos, de avivamento, como os discípulos de Jesus precisaram de avivamento. Os discípulos experimentaram a morte de Jesus. Os discípulos
Eles, quando estiveram com Jesus morto, eles se tornaram incrédulos. Eles perderam a fé. Eles imaginaram que o Jesus que estava com eles, a mensagem do Senhor Jesus, acabou ali. Meu Deus. Porque eles não estavam aguardando a ressurreição. Eles só viram a morte. Eles desistiram de tudo. Eles abriram mão de tudo. Mas eles precisaram passar pelo fogo do avivamento. Aleluia. E isso nos ensina muito. Quando eles passaram pelo fogo do avivamento, eles enxergaram não Jesus morto, mas eles conseguiram não só enxergar, mas viver um Jesus ressurreto, um Jesus ressuscitado. E é isso que o Senhor está nos falando hoje à noite. Diáconos, diaconisas, acordem. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Olhem para o Jesus que ressuscitou. Não estejam com medo, não estejam reclusos. Olhe, Jesus ressuscitou. Glórias a Deus. Mas tudo isso Jesus já havia previsto. Mateus 26:31 diz: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Nós iremos encerrar esse momento, até porque já são 9h15. Nós continuaremos com esse fechamento amanhã e passaremos para os chamados para servir com excelência de uma forma mais prática. Mas eu quero concluir esse primeiro momento da nossa conferência alertando vocês que nós precisamos redescobrir o avivamento. E como isso pode acontecer, irmãos, de duas formas. Primeiro, como Deus age. Segundo, como o homem age. Como Deus age para que nós possamos redescobrir o avivamento. Jesus promoveu um avivamento no coração dos discípulos. Aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles estavam falando com o próprio Jesus, falando da tristeza deles, porque o Jesus que eles tanto amavam, que eles tanto acreditaram, tinha morrido. Mas enquanto eles conversavam, enquanto eles falavam aquilo com Jesus, e Jesus falava com eles, os seus corações ardiam, porque tinha alguma coisa diferente ali. Aquela experiência daqueles dois discípulos nos mostra algo importante, que quando nós deixamos de olhar para Cristo, a morte da esperança passa a existir em nossas vidas. Quando nós deixamos de olhar para Cristo, a morte da esperança passa a habitar em nós. E eles diziam, no versículo Lucas 24, 13-35, versículo 24 diz: e nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. E mais adiante eles falam: porventura não ardiam os nossos corações enquanto eles nos expunham as Escrituras. Quantas vezes Jesus está falando a você? Você lê a palavra e a palavra está falando com você, mas a sua dureza de coração é tão grande, a sua cegueira espiritual é tão grande, que o seu coração arde, mas você não enxerga. Nesta noite, diáconos e diaconisas, em nome de Jesus, o Senhor está dizendo: olha, eu estou caminhando com você. Em momento algum eu deixei de estar com vocês. Agora abram os olhos, permita que a minha palavra faça de fato o que eu quero que ela faça. Traga a você o avivamento pessoal necessário para você ser de fato chamado para servir a Deus com excelência. Irmãos, os 11 estavam com medo, eles estavam trancados, eles estavam temendo os judeus. Mas o que o Senhor Jesus fez? Jesus restaurou
paz aos discípulos que estavam amedrontados. Versículo 36. Eles falavam do aviso das mulheres que a sepultura estava vazia. Sim, eles já sabiam que a sepultura estava vazia. E do testemunho dos discípulos de Emaús. E Jesus fez mais, apareceu ali. Jesus fez mais, mostrou as mãos, mostrou os pés. Jesus fez mais, comeu e bebeu com eles, para que eles não tivessem dúvidas de quem era, de que Jesus de fato tinha ressuscitado. Jesus se apresenta a eles e diz: Pai seja convosco. E aquilo, irmãos, foi uma declaração de Jesus para com seus discípulos, que mesmo que eles tenham fugido, Ele estava com ele, Ele era a paz. Em alguns momentos eu e você nós fugimos. É tanto problema, é tanta aflição, é tanta dor, é tanta angústia, é tanto distrato, é tanta covardia, é tanta coisa ruim que fazem conosco. São pedidos que nós fazemos a Deus e não acontece. E nós fugimos, corremos, nos distanciamos do Senhor. Mas aqueles discípulos puderam comprovar que Jesus, mesmo com as atitudes deles, Ele estava presente. Irmãos, por mais que você esteja amedrontado, diáconos e diaconisas, pastores, por mais que nós estejamos amedrontados, saibamos que o Senhor, Ele está conosco. Ele cuida de nós. As nossas igrejas, as portas dos infernos, jamais poderão afetar a minha igreja, a sua igreja, o meu ministério, o seu ministério. Não prevalecerão. Jesus está conosco em todas as situações. Porém, precisamos entender que a palavra do Senhor, o princípio maior do cristão é a palavra do Senhor, e que nós não podemos esquecer. Diáconos, os seus pastores acertarão mais se você for honesto com ele, se você for fiel para com ele. Se você vê algo errado, se você percebe que algo não está como deveria ser, não vá falar para a igreja, vá falar para o seu pastor, vá ajudá-lo a não errar tanto, porque se você se cala, se você não fala, diante de Deus eu acredito que o pastor pode até ser perdoado, porque de repente ele até está fazendo algo errado, imaginando que possa até estar agradando a Deus. Mas você que viu, você que percebeu, você que se calou, você vai responder diante de Deus. Chamados para servir com excelência. Essa é a nossa missão. Isso foi o que Deus fez para conosco. Amanhã concluiremos em nome de Jesus esta reflexão. Estaremos amanhã concluindo a nossa conferência. Nesse momento passo a palavra para, não sei se será o pastor Cícero, se será um outro pastor, para que possa dar a continuidade do nosso momento e dizer por mais uma vez da minha alegria, da minha satisfação em poder estar compartilhando com vocês que eu estou vivendo ser chamado para servir a Deus com excelência. Que Deus os abençoe. Amanhã estaremos às 19h30, horário de Mato Grosso do Sul, 20h30, horário de Brasília. Pastor Cícero, Deus o abençoe. Amém, meu irmão. Fica aqui, homem de Deus. Vamos nos colocar de pé, amados. Já quero convidar o pastor Rodrigo
Pastor Heber, por gentileza. Diáconos e diaconisas presentes aqui, levante uma de suas mãos. Amém. Temos um presente de Deus. A Cibap tem um presente de Deus para você, para vocês. Entretanto, eu vou colocar algumas pessoas em uma saia justa aqui. Pastor Wellington pontuou a questão do primeiro amor. E por que não a gente seguir o fluxo dos rios do Senhor? O Osni falou que essa música, Eu Quero Voltar ao Primeiro Amor, tem milhares de notas. Se fosse eu estaria preocupado em tocar. Mas como é ele, eu fico despreocupado. Se tiver mais algum instrumentista que possa nos ajudar, pode vir. Amém? Quero convidar minha esposa, ministrar do louvor da nossa igreja, e vou passar para ela e nós vamos cantar esse louvor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Coloca a mãozinha no seu coração e diga: eu quero voltar ao primeiro amor. Se existir alguma coisa que você tenha que pedir perdão, se arrepender, esse é o momento do Senhor para você. Eu creio que Deus vai continuar a boa obra neste lugar, em sua vida. E você que nos acompanha,